Olá, eu sou Ana Crepaldi e esse é mais um episódio do Pode Começar, o podcast da Começar. A Começar é uma consultoria que foi criada para ajudar jovens de ensino médio e de graduação a tomar suas primeiras decisões de carreira. A gente também ajuda professores, escolas, orientadores vocacionais e orientadores pedagógicos a se inteirar mais sobre o que acontece com esse pessoal depois que eles vão para o mundo do trabalho. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu adoro, uma super consultora da área de gestão de saúde, que é a Rita Ragazzi. A Rita é formada em odontologia pela USP, depois ela vai contar de todas as pós-graduações dela, que eu não sei. Trabalhou em empresas icônicas aí no segmento, trabalhou na KPMG, trabalhou na Siemens, trabalhou na Frost & Sullivan, trabalhou na Accenture e manja tudo aí, já orientou muitos executivos de C-Level em como iniciar novas linhas de negócio ou crescer seus negócios ou estratégia, especificamente em negócios de serviços de saúde. Mas a Rita é formada em odontologia. Ela achou, eu acho, em algum momento, que ela achou que ela ia ser dentista. Então, a gente está aqui hoje para ela contar um pouco para a gente, desde o começo ali do início, como foi a decisão da faculdade, depois o que foi acontecendo durante o curso e como que ela chegou nesse caminho tão diferente, mas muito bem trilhado, aonde ela está hoje. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Ana. Obrigada. Conta pra gente um pouco, antes de você colocar lá no papel, vou prestar odonto, se você já sabia desde o começo, lembra de você lá no ensino médio, como é que foi essa decisão? Bom, eu sempre gostei muito da área de biológicas. E aí, eu acho que a gente é sempre movido por pessoas apaixonadas, né? E eu tive um professor de biologia que aumentou essa minha paixão pela área de biológicas. Então, eu sabia que eu ia para a área de saúde, eu ia para a área de biológicas. Tanto que, quando eu prestei vestibular, eu prestei para odonto e para medicina. Então, eu sabia, eu achava aquilo maravilhoso, eu achava aquela lógica da biologia, algo perfeito, né? Algo quase religioso. E não é? E não eu achava aquilo lindo. Então, eu sabia que era para essa área. E, lógico, né? Pessoas que te mostram e que te mostram de maneira apaixonada aquilo, aumentam ainda a tua vontade de fazer alguma coisa direcionada. Então, eu prestei medicina e odonto. Na verdade, a primeira vez eu prestei só medicina, não passei. E aí, eu prestei novamente, mas eu prestei medicina e odonto porque eu não queria ser escolhida. Eu queria escolher. E isso, no final, vai virar uma constante na minha vida. Mas eu tive que passar em medicina e passar em odonto e ter opção para poder decidir. Eu não queria só ter uma opção, né? Então, foi um pouco disso. Então, eu sabia para que área que eu ia, eu sabia que era biológicas, eu sabia que era algo relacionado à área de saúde, né? Quando a gente fala biológicas, quase sempre é saúde ou animal ou humana, mas podia ser também alguma coisa relacionada, né, à parte de vida marinha, né, vida silvestre, ou até biologia mesmo, mas eu pensava mais mesmo na área da saúde mesmo. Do atendimento. Principalmente com humanos. Então, eu sabia que era por este caminho. Não tinha nada extremamente definido, mas o setor estava definido. E eu fui feliz, consciente, né, nesse sentido quando prestei. Essa decisão. Essa influência foi mais do seu gosto por biológicas e do seu professor,
não na escolha de carreira, mas em aumentar o teu amor pelas biológicas? Ou você também tinha algum parente, seus pais te influenciaram, um teste vocacional? Teve algum outro tipo de influência nessa decisão ou não? Não, foi zero. Eu não tinha nenhum parente na área. Não conhecia ninguém que era dentista. Eu não conhecia, assim, próximo, né? Ninguém que era médico, a não ser os meus médicos, os meus dentistas. Sim. Meus pais, eles eram pessoas, assim, muito... talvez mal informadas naquele momento, né? Meus pais, os dois fizeram faculdade e tudo mais, mas eles não tinham esse preparo de indicar, de fomentar. Então, vinha um pouco da escola, mas também não era, né? Muito forte isso, né? Eu tenho mais de 40 anos, então não era uma coisa assim tão presente na vida. Mas foi uma escolha que veio de mim, veio de uma vocação, veio de um gosto e que foi potencializado no final. E ele era um professor excepcional, tanto que muitas pessoas, né, naquela turma acabaram se interessando por essa área, mas não foi direcionado, não foi incentivado de alguma maneira. Lógico, eu participava daqueles eventos de conhecer as carreiras e tudo mais. Mas isso, eu hoje olhando, né, eu acho que isso é muito pouco. Por quê? Porque você tem, conhecendo as carreiras, talvez seja só a ponta do iceberg, mas é no momento você está lá no terceiro colegial e que você é exposto a isso. É quase que pontual. Cada profissão que você olha muito pouquinho. E você olha um pedacinho. E é do jeito que te é contado. Alguém treinou para fazer aquilo, para te passar. Então, eu acho que muitas vezes, eu não sei como isso está acontecendo agora, né? Mas na minha época, é muito tarde. E você vê o preparado, você vê ali o McDonald's pronto para consumo, né? Sendo que eu acho que viver uma profissão é o dia a dia, é o ambiente. Então, isso deveria ser, quando você entra no colegial, como chama agora? Não lembro. Ensino médio. O ensino médio. Quando você entra no ensino médio, você deveria começar a ser exposto ao que as pessoas fazem no dia a dia. Não quando elas estão alcançando alguma coisa fantástica na profissão delas, mas o amassa-barro, aquela coisa que é o todo dia, o acordar. E aí você vai ter mais elementos para tomar a decisão. A sua carreira, ela não é feita dos momentos maravilhosos, dos momentos de conquista, onde você tá lá em cima. Como a vida. Como a vida. Você tem que gostar do moroso, você tem que gostar daquilo que é todo dia igual. Porque não sei se tem que gostar, não sei se tem que gostar, né? Mas tem que saber que vai ter. Eu acho que você tem que aproveitar, você tem que gostar de fazer aquilo que é o todo dia. Porque você não pode escolher uma carreira achando que são sem saber o que é o dia a dia dela. A gente tá em época de Olimpíada. Nenhum atleta pode treinar pensando só no pódio, porque muitos nunca chegarão no pódio e nem por isso eles vão deixar de ter uma vida plena como atletas, porque a vida dele é treinar. A vida dele é praticar aquele esporte e não chegar no pódio. O pódio é uma consequência. Perfeito. Né? Eu vi uma entrevista de um tenista famoso e ele falava assim: eu nunca pensei em chegar no pódio. Isso para mim nunca foi a realidade. Para mim era o treinar todos os dias. Era esta a minha vida. Né? Então, que eu queria, a vida que eu queria. Exatamente, você tem que aproveitar, você tem que se sentir satisfeito com o seu diário e, obviamente, almejar a excelência, mas é o dia a dia, né? É o everyday. Eu sempre falo isso para quem fala, vou fazer mestrado, doutorado, eu falo, faça se você gosta de fazer a pesquisa, o mestrado e o doutorado, seja com pesquisa ou não, né? Se você gosta do percurso, se for fazer esperando algum resultado final com isso, aí já é mais complicado, né? Mas você falou coisas muito interessantes, né? Por exemplo,
ainda existe essa coisa de palestra de carreira, que vem um ex-aluno do colégio que trabalha naquela profissão, ou alguém, dependendo da escola, as escolas que têm mais recursos trazem pessoas que são formadores de opinião numa determinada área. Mas a gente que já está mais para frente na carreira sabe que isso realmente é um pedacinho, é a visão daquela pessoa, é a vida daquela pessoa, né? Agora, hoje a gente tem uns recursos, né? Quem está tomando essa decisão hoje, quem está apoiando essa decisão hoje. Aliás, aproveitando que você falou dos seus pais, que eles fizeram faculdade, mas eles não tinham né, esse skill de te orientar. A começar, nasceu, inclusive, de perceber que muitos pais que são muito bem-sucedidos em suas carreiras, porque a Começar foi fundada por headhunters, por recrutadores de presidentes, também não orientam os filhos. Porque ou não se orienta os filhos porque não se sabe orientar, né? Então, por exemplo, putz, meu pai é cineasta, minha mãe é arquiteta, estão em carreiras muito específicas para falar de outras carreiras, ou tem uma visão muito mais generalista, holística, de cima, bem-sucedido, etc., mas parece que há uma inibição por parte dos pais para fazer como se isso fosse obrigar o filho a determinar, enfim. Mas, voltando para essa questão de o que o aluno pode ver sobre carreiras nessa fase de decisão, eu fico pensando se quando a gente tomou essa decisão, né, a gente tem idades parecidas aqui, não vamos falar, se a gente pudesse, por exemplo, entrar no LinkedIn e ver quem se formou na nossa faculdade, no nosso curso, para onde foi depois. Isso é uma possibilidade. Quantas escolas será que fazem isso? Quantos pais será que fazem isso? Sentam com o filho e olham, é um dado público. Você pode entrar lá e ver, né, o que aconteceu, que caminhos de carreira, etc. Você pode hoje entrar, e aí isso me leva para a minha próxima pergunta, que eu vou te fazer umas perguntas agora sobre quando você estava na faculdade. Então, por exemplo, hoje, eu vou fazer arquitetura no Mackenzie. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito na minha vida pessoal, que está fazendo arquitetura no Mackenzie. E eu posso entrar no site do Mackenzie, não é merchan, novamente, aqui a gente vai falar de Mackenzie, de SPM, de USP, enfim, de PUC, de muitas, de INSPER, muitas faculdades. E eu posso olhar a ementa daquele curso. Todos têm a ementa. O que é a ementa? É a lista de coisas que você vai ter que estudar se você for fazer aquele curso. E aí você pode entrar no Google Acadêmico, vai lá no Google, escreve Google Acadêmico, você pode ver o que é aquela disciplina, para ver se você vai aguentar ficar 5 anos estudando X carga horária dessas disciplinas. E isso era impensável no meu tempo. A França Cauane estava se sentindo aqui no outro episódio, né? Ela falou no nosso primeiro episódio, a Cauane, estou me sentindo uma senhorinha, imagina eu. Mas eu acho que você tem um ponto super relevante. Porém, tem diversas matérias que você faz durante a faculdade que elas são formadoras e que elas não vão ter nada a ver com o seu dia a dia na sua carreira pós-formado. Isso então, é importante saber. É muito importante, porque é importante, inclusive, você... Porque, óbvio, a gente tá na faculdade, a gente fala assim, por que eu tô fazendo isso? Eu nunca vou usar isso. Muitas vezes é verdade, mas aquilo vai te dar uma base conceitual, técnica, teórica para você performar mais, né? Ou performar melhor na sua carreira. Então, às vezes, e eu acho que isso também é algo que precisa estar ali presente quando um professor explica, porque é fundamental você falar a importância, mas falar a importância real, né? Porque muitas vezes todo mundo quer puxar brasa para sua matéria. Quer embelezar, quer colocar, né? Quer trazer importância e até relevância para aquilo que ele faz todos os dias. Mas, obviamente, que isso vai ser encaixado e a importância vai ser dentro
da individualidade de cada um. Uhum. O quanto aquilo é importante e relevante dentro da sua experiência. Uhum. E você está construindo a sua experiência Uhum. quando você está na faculdade, né? Sim. Então é isso. Mas eu já acho que é um alívio perto do colegial, perto do ensino médio, né? Já é um alívio, porque no ensino médio a gente tem mais disciplinas que a gente acha que não vai usar. Primeiro, porque quando a gente escolhe um curso de graduação, a gente já direcionou um pouco, né, para alguma coisa que a gente tem que gostar, um mínimo, né? Aqui a gente tem alguns motes, o trabalho da Começar tem alguns pilares que a gente vai repetir muito aqui, porque nem sempre a pessoa, né, assistiu outros episódios, ou assistiu na ordem. Um sendo disciplinas formadoras na graduação. O que se estuda na graduação ainda é importante porque os alunos ainda estão terminando de formar a parte mais importante do cérebro até os 25 anos. Então, o que se estuda na graduação, a gente vai ficar repetindo sim, pode sim. A gente vai ficar repetindo isso aqui, né? Então, mesmo que você não use uma determinada disciplina depois na sua escolha de carreira, por que eu tenho que ver várias áreas do direito se eu quero me especializar? Por que eu tenho que ver várias áreas de engenharia se eu quero me especializar? Por que eu tenho que ver todas as matérias básicas de saúde? Porque está formando o teu cérebro, né? E se você quer ser bem-sucedido na sua carreira depois, você está fazendo uma faculdade que é muito técnica, muito específica, leia outras coisas, senão você vai sair um tecnicão, a não ser que você já tenha esse skill em você de não ser um tecnicão, que é outro mote aqui. Escolas, vamos pensar em quais skills são os mais necessitados no mundo do trabalho, mesmo com esse futuro incerto, ainda mais com esse futuro incerto, né? Para ajudar os nossos jovens a terem mais qualidade de vida profissional. Vida em geral e profissional. Então, eu queria te perguntar, você teve alguma surpresa? Por exemplo, eu tive uma surpresa. Por coincidência, a gente estava aqui antes de começar o podcast falando sobre como a gente se conheceu umas 5 vezes diferentes, em 5 lugares diferentes, não tinha alternativa, a gente ia ter que conviver, tinha que conviver. Mas não foi porque nós fizemos o mesmo curso de graduação. Então, nós duas somos dentistas, nenhuma das duas clínica, né? Eu trabalho numa consultoria internacional de recrutamento de altos executivos para diversos setores. A Rita trabalha, com consultoria de estratégia e enfim, na área de saúde, especificamente, de serviços e produtos para saúde. Mas nenhuma das duas é dentista, né? Nunca fiz um projeto de odontologia para a indústria de odontologia. Sim, pouquíssimos. Fiz 2 vezes, em 14 anos, 2 vezes, exatamente. Engraçado. E aí, por exemplo, no meu caso, eu achava que eu ia lá fazer graduação. No fim, foi bom que eu amei as matérias básicas e percebi que eu gostava muito mais das matérias básicas de biológicas do que as relacionadas ao dente, né? Assim, por assim dizer, para os leigos. Mas, e não sabia que eu ia gostar tanto de biológicas, porque eu fui uma aluna de humanas. Eu prestei cinema, e aí não passei, tinha 15 vagas na USP, não existia audiovisual, não sei o que, rádio e TV, só tinha um curso, que era esse, mas eu também vou falar que eu não fui a mais aplicada nessa fase, nos estudos, no preparo para o vestibular, e isso tem um preço, viu? E aí, depois, foi muito conturbada a minha decisão, e um pai e uma mãe super bem formados, os dois fizeram graduação, os dois estudaram na USP, mas também nenhum dos dois, mesmo minha mãe sendo psicóloga, ela sabia identificar o que eu gosto, como eu sou, mas não como é o mercado. O mercado que ela conhece é o clínico, né? E o meu pai era um cara de tecnologia, um pioneiro, assim, do TI, dos anos 80, assim, e também, né? Assim, eles tinham experiência de vida, mas não essa coisa de orientar, né? Ou de ver o mercado como um todo.
E aí teve coisas boas e ruins nesse tiro no escuro de eu não sabia que disciplinas. Eu achava que eu ia lá aprender a fazer restauração, a pôr massinha no dente. Chegou lá, não era bem assim. Então, por um lado, foi ótimo, porque eu amei as matérias básicas e elas me servem até hoje na minha vida, né? Hoje de manhã, mais cedo, a gente estava rindo, discutindo que propriedades nutricionais tem num cogumelo, que é um tema nosso aqui, né? Super relevante, né? Mas conhecer matérias básicas de saúde me permitem fazer avaliações desse tipo, coisas nutricionais, um shampoo, uma coisa, se está fazendo mal, se não está fazendo mal. Eu amo isso. Escolher um bom médico, escolher um bom dentista, né? Enfim. Mas, então teve essa surpresa para o bem e teve surpresas para o mal. Para quem que eu estava contando isso? Estava contando isso para uma amiga do meu trabalho ontem. Ela é advogada, também mudou de carreira e hoje trabalha sendo recrutadora de altos executivos. Já foi advogada, já vou convidar ela para vir aqui conversar com a gente. E já trabalhou em escritório de advocacia e tal. E eu estava contando para ela do dia, o fatídico dia em que me convidaram para entrar num laboratório de prótese facial lá no Odonto, que eu não sabia que eu ia ter essa disciplina. Bucomaxilo. Uhum. Então, um dia lá, eu achei que eu ia lá fazer odonto, colocar massinha no dente. Um dia me chamaram para ir para um laboratório. Fazer um olhinho. Fazer um olhinho. Então, eu chego lá, tenho o paciente com todo o respeito aos pacientes e muito, muito respeito aos profissionais que escolhem essa carreira de confeccionar as próteses para pessoas que têm partes do rosto faltando, porque não é uma carreira, ganha menos do que um youtuber, né? E o cara ali salva a vida, a autoestima de uma pessoa, enfim. Mas eu nunca esperava. Chegou lá, entrei no laboratório, tem um paciente sem o olho, o outro paciente sem o nariz, o outro sem a orelha. E quando que eu ia saber que na odonto eu ia ver, né, moldar a cavidade de um olho sem olho, né? Então, essas surpresas, mas não precisa disso hoje mais. Você pode ver online o que você vai ter. Você pode ver o nome do professor, você pode googlar o nome do professor daquela disciplina, né? Assim, então, são outros tempos. Mas teve alguma grande surpresa no seu curso de graduação, de uma matéria que você não estava esperando e você não gostou? Gostou? Não, era o que você esperava mesmo. Eu acho que teve, né? Principalmente porque, de novo, né? Eu acho que a gente precisa vivenciar um pouco, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu começo, né? A gente começa com as matérias teóricas, e aí eu adorei fazer anatomia, eu adorei fazer as matérias iniciais. Mas, por exemplo, né, fizemos uma faculdade técnica, né? E é uma faculdade que exige uma destreza manual que para mim não era natural. Eu não tinha este dom, né? Então, algumas disciplinas, né? A primeira vez que eu fui numa disciplina ali de esculpir um dente num bloco de cera, que a gente faz isso na odontologia, para mim foi meu senhor, o que eu tô fazendo aqui? A primeira vez que eu tive que fazer um canal que você trabalha num espaço extremamente restrito, foi muito difícil para mim. Então, assim, foram algumas surpresas. Mas eu acho, e aqui, se você me permite extrapolar um pouco a sua pergunta, para mim, a surpresa maior não foi com as matérias que eu tive durante a faculdade, mas a diferença enorme do que é fazer uma faculdade. E aí, por exemplo, para uma faculdade de odonto, provavelmente uma faculdade de medicina, você trabalha sempre em times, numa bancada que tem 10 pessoas. E aí você tá sempre em contato, conversando, trocando ideia, trocando experiências de como é, de como não é. Você acha que é assim? Você acha que é assado? Você se deu bem nisso? Você conseguiu fazer isso? Como é que você encontrou a melhor maneira de fazer? E aí, de repente, você vai para um consultório... Sozinha.
E aí, além de você ir sem safety net, né? Ou seja, sem aquela tua rede de proteção, de perguntar, de saber, de confirmar se você está indo por um caminho certo, que quando você está fazendo. Porque você está efetuando alguma coisa, você está intervindo na saúde de uma pessoa a hora que você saiu da faculdade. Então, além dessa insegurança extrema. Eu sou uma pessoa que eu não sabia, eu era extremamente tímida, mas eu sou uma pessoa extremamente relacional. Eu me vi dentro de um consultório, entre 4 paredes, onde tinha eu não tinha dinheiro para ter uma auxiliar. Eu tinha eu e uma atendente que ficava do outro lado da porta. Eu me senti eu caí num mundo de solidão. É um ótimo ponto. Então, assim, por mais que você chegue e você passou por toda parte de entender quais são as matérias, como elas são, o que você vai aprender, quem é qual é o conteúdo, o conceito daquela matéria, não é a tua profissão. É um pedaço. E aí você passa 5 anos e você pode ter amado a sua faculdade. E aí, quando você cai na tua profissão, é algo completamente diferente. E um exemplo, eu tive duas, assim, na USP existe uma competição enorme, né? Então, assim, a gente tem lá, a gente sempre brinca que é o Brahma, era o cara que passou em primeiro lugar na faculdade. E aí tinha a melhor aluna da faculdade. E eles amavam a faculdade. E sabe o que aconteceu com eles? Eles viraram teóricos, eles viraram acadêmicos, porque eles gostavam da faculdade e não da profissão. Então, existem estágios e isso é um amadurecimento. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que ser exposta mais tempo, não à faculdade, mas à profissão. Também. Ao que você vai executar quando você estiver formado. A faculdade é um estágio que você vai passando. Ela é um preparo. Ela não é o que você vai fazer todos os dias. Então, isso, para mim, o choque maior foi quando eu me formei. Eu tô contente que você tá falando disso. Não era a minha profissão. A faculdade não era a minha profissão. E não é nem só ser a profissão pela área escolhida, mas eu tive essa mesma questão. Para mim foi um grande choque, inclusive porque minha turma na graduação era muito grande, tinha tipo 90 pessoas. A hora que acabou, você vai trabalhar. Eu tinha, claro, insegurança de principiante, mas em termos de estar sozinha no consultório, eu comecei trabalhando no consultório do meu querido mestre de endodontia, que é Canal, que é o doutor Sérgio Camei, um beijo, excelente endodontista em São Paulo. Então, eu até tinha tecnicamente ele ali, e também um grande beijo para o André Marcílio Rosa, que era esse aluno Brahma, que só tirava 10, 10, 10, e gostava de ser professor e dentista, que é raríssimo. Ele atende lá no Riacho Grande, lá perto, depois de Santo André, que é da onde ele é. E ele também muito bom, André Marcílio Rosa, só tirava 10, 10, 10, 10 em tudo, em matéria básica, em matéria, enfim. Então, eu tive muita sorte, eu fui trabalhar no consultório de 2 caras muito bons. Então, esse medo clínico eu tinha, mas eles estavam ali para me ajudar. Mas, assim, o choque de você passar 5 anos com 90 pessoas do seu lado e, de repente, você ficar com 1, 2, foi muito grande para mim. Então, isso é um ponto. Um ponto de sociabilidade, um primeiro ponto, a sociabilidade da tua profissão. Quanto você quer ficar mais ou menos junto ou sozinho, quanto que você é multiassunto ou você só gosta de uma área, o que é um desafio enorme contemporâneo, porque com as redes as pessoas ficam sabendo um pouco de tudo e tudo são muitas opções para tudo, para carreira, para onde vai morar, para decoração, para roupa, para relacionamentos, enfim, né? Então, tem essa questão. Agora, tem uma questão que você tocou, que é sensacional, que é a diferença entre o curso e a profissão. E vou aproveitar para puxar a brasa para um outro dos nossos pilares da Começar aqui, do nosso trabalho, que é assim. Faculdade também precisa ser para formar a pessoa. Lógico. Então, eu vejo que a classe média alta brasileira, os brasileiros, acho que em geral, mas principalmente nas classes mais altas, tem horror, por exemplo, às vezes, ao colegial técnico.
né? Meu filho não precisa trabalhar tão cedo, eu posso pagar a faculdade para ele, então não vou falar para ele fazer colegial técnico. E depois, a graduação é escolhida e tratada como um curso simplesmente para aquela profissão. Não é assim, eu vou para a graduação aprender um pouco dos grandes pensadores, ou um pouco de economia, um pouco de história, um pouco de sociologia e também, até pelo formato, principalmente nas universidades privadas. O formato é bem especialista e bem técnico. Eu vou fazer publicidade e tal, tudo bem, vou ter um pouco de teoria da comunicação, vou ter lá sociologia, filosofia e tal, e olha lá, não vou querer saber nada disso, porque eu estou ali focado para fazer uma faculdade que tem a ver com o trabalho de publicidade. Eu estou ali para fazer uma faculdade que tem a ver com o trabalho de ser médico, com o trabalho de ser dentista, com o trabalho de ser arquiteto, e não com uma formação em geral. Se alguém que quer prestar arquitetura estiver vendo, vai falar assim, mas eu não sou igual meu amigo que quer prestar administração, eu sou mais artístico, eu leio de tudo. Não, pode ser, mas em outros casos não. No caso da odonto, se a gente não tivesse interesse por outras, você fez uma faculdade, né, estadual, tal, você tinha a possibilidade até de fazer outras disciplinas, mas eu te conheço, sei que você também deve ter buscado outras leituras, enfim. Não é que a gente vai ficar lendo Rousseau se a gente faz odonto, mas também não precisa escolher o curso de graduação dessa forma assim, tão orientada somente para a carreira, justamente no momento em que seu cérebro está tão esponja que você poderia ler outras coisas também. Então, eu acho que foi muito importante se tocar nesse ponto. Primeiro, pela questão de, olha, o que você vive na faculdade não é o que você vai viver necessariamente na vida profissional. Segundo, pela questão na faculdade você está cercado de gente, dependendo da profissão que você escolher, você não vai estar cercado de gente. Terceiro, porque é interessante, por exemplo, na área da saúde, você vai muitas vezes estagiar na sua própria faculdade. Ou vai estagiar com outras pessoas, ou um engenheiro numa obra, sei lá, alguém, enfim. E depois tem gente que vai continuar trabalhando com outras pessoas e tem gente que vai trabalhar sozinho. Às vezes um desenvolvedor, um cara de ciências da computação, um jornalista vai trabalhar sozinho em casa, home office. Então esse também é outro ponto. E esse ponto de que educação superior não é só para a profissão. Senão qual é a diferença disso? E falar assim, meu filho não vai fazer um colegial técnico, porque fica muito técnico, né? Uma coisa que eu acho que é super relevante, né, é que quando eu fiz uma faculdade pública e é uma faculdade que tem uma responsabilidade de excelência técnica. Então, se eu faço odonto na USP, eu tenho que formar os melhores dentistas técnicos. E aí, eu acho que isso aconteceu na minha época, não sei como hoje isso é tratado, né? Mas eu acho que, principalmente nas particulares, né? E principalmente em outras áreas onde você está mais relacionado a business, a negócio, você precisa criar um arcabouço de competências que te formem como o profissional daquela área. Então, o que eu vou colocar? Por exemplo, uma profissão onde você é um profissional da saúde. Como trabalha esse profissional da saúde? Então, um médico, ele pode trabalhar dentro de um hospital ou ele pode ter um consultório. Que skills que ele precisa ter se ele eventualmente vai ter um consultório? Né? O que ele precisa? Ele precisa ser um empreendedor, ele vai precisar saber investir, gerenciar o dinheiro dele, fazer a gestão da equipe dele, de pessoas, de relacionamento, a gestão financeira. Senão você vai... Você não vai... Você está entrando num outro ponto muito importante. Você vai cair num limbo que você vai assim, tá bom, eu sou um técnico sem experiência nenhuma, ou com muito pouco do meu... E todo o resto que te faz ter sucesso e aproveitar e curtir. Perfeito. Então, eu acho assim,
Às vezes eu tenho muito imagens mentais, eu acho que assim, você vai deslizando lindamente, patinando no gelo na faculdade, onde você é suportada por todo mundo, aí de repente, a hora que você chega, pronto, tem um penhasco e eles te jogam igual de um caminhão, você cai no penhasco de cara lá no chão. Muito bom. E você fala assim, gente, mas peraí, o gelo lisinho? Não, aqui é Vida real, pedregulho e esqueceram de te dar ali uma luvinha, você caiu no chão de cara. Eu tô muito contente que você tocou nesse... É muito diferente, assim, não tem uma passagem suave. E eu acho que isso precisa ser mais para não ser traumático, abrupto. não ser abrupto. E até para preparar caminhos, porque você... Alternativo. Exatamente, caminhos dentro da sua profissão que te deem essas escolhas. Uhum. E que se você não for proativo, e muitas vezes você tá ali numa efervescência até de hormônios, de vida, de assuntos, Sim. que você às vezes... É um difícil começo de vida difícil. Porque você tem ali uma dificuldade de orquestrar todos aqueles temas na sua vida. Nós somos procurados por pais de alunos que estão decidindo o que vão cursar e nós somos procurados por pais de alunos recém-formados, que estão tentando, ou que estão se formando, estão tentando o primeiro estágio e tal. Mas a gente vê entre os pais de todos, os mais preocupados parecem esses dos filhos recém-formados que estão tomando esse choque nesse momento, né? Mas eu estou muito feliz que você trouxe esse assunto, porque, primeiro, não é só as escolas de ensino médio que precisam desenvolver skills, as universidades também poderiam desenvolver esses skills, e acho que várias escolas de ensino médio e várias universidades estão começando a olhar para isso. E a outra coisa, que é uma coisa que a gente fala muito também na Começar, que é assim, não é porque você escolheu um curso em que você vai ser um profissional liberal, que você vai ser um advogado, que você vai ser um veterinário, por exemplo, que você não vai estagiar numa organização. E por que isso? Porque as organizações, como a gente falou aqui, né, vamos falar várias vezes, como a gente falou no primeiro episódio, aqui a gente não faz nenhuma apologia à carreira corporativa, nem que todo mundo tem que ser presidente, não é nada disso. Mas trabalhar em empresas proporciona um tipo de formação no início de uma vida profissional que pode mudar tudo. Então, por exemplo, tudo bem, eu quero ser veterinário, eu quero ter consultório, mas eu vou ficar um ano numa empresa de ração, ou de remédios, ou de varejo, tá tão na moda, né? Os e-commerces de produto de pet, né? Porque eu vou aprender o que é uma equipe lutando por um mesmo propósito, o que é administração, o que é receita, o que é um financeiro, etc. E primeiro, se depois eu não quiser mais ser veterinário clínico no consultório, por exemplo, eu posso permanecer na indústria. Se eu for primeiro para o consultório, me arrepender e depois quiser voltar para a indústria, o caminho de volta já é um pouco mais difícil, né? E segundo, as coisas que você aprende, porque você pode falar assim, mas eu trabalhei na clínica veterinária da faculdade, eu trabalhei lá no fórum, quando eu estava fazendo direito, etc. Mas lá são organizações muito particulares, né? Uma universidade, o professor que vai ser seu chefe, ele é muito diferente do teu cliente lá, do qual você vai cobrar, e do teu funcionário, que vai querer receber salário, quando você tiver sua clínica. Um fórum também, o SUS também, né? Então, se você tem oportunidade de, no início da carreira, só para encerrar aqui, que eu sei que eu já tomei bronca, que tá terminando o nosso tempo. Se você tiver oportunidade, no início da carreira, de trabalhar numa organização privada, sem apologia nenhuma a carreiras em organizações privadas, talvez você saia mais bem preparado, viu? Pais, mães, professores de graduação, para depois você ser um microempresário no teu escritório de arquitetura, de advocacia, de veterinária, de odonto, enfim, de botox, enfim, de harmonização facial. Eu acho que assim, e você colocou uma questão super importante, né? Neste momento de formação, é muito importante que você
esteja aberto e que você receba, obviamente, de maneira coordenada e organizada, porque, de novo, né, são muitos temas profissionais, de formação do quem você é como pessoa, e fora todas as mudanças que você está tendo na sua personalidade, fisicamente, questões hormonais tá tudo bem, todo mundo passou Todo mundo por passa isso, por isso. gente. Nas Então, 2 vezes, no vestibular e saindo da graduação. então, assim, é muito importante que você tenha, de uma maneira organizada, que você tenha acesso a essas experiências. Eu sou muito fã da vida corporativa, me ensinou muitas coisas. Depois que eu me formei, eu trabalhei 5 anos como dentista, tanto em consultório quanto em hospital, né, auxiliando. Mas a vida corporativa, ela tem diversas questões muito interessantes. Primeiro, eu acho que pensando ali, até essa sigla está muito na moda do SG, né? O social. Você tem contato com uma quantidade de pessoas mais altas, mais velhas, mais experientes, de um nível social mais baixo, começando. E isso te dá um senso de sociedade que até então, muito provavelmente, você sim, não vivia numa teve bolha, antes. né? Então, muito provavelmente, quem está assistindo esse podcast teve uma instrução de procurar um podcast. Então, muito provavelmente, vai ser alguém que teve uma formação, uma boa escola, mas você não tem acesso a toda essa diversidade de pessoas, de vivências, de histórias reais. Quando eu entrei em uma grande corporação, eu entendi o papel de uma empresa na sociedade, de dar uma educação, de dar uma polidez, de dar um mundo para pessoas de uma classe baixa que nunca nem tiveram ideia, uma parte da formação de caráter, de educação, de convivência veio né, na empresa. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E outra, essas relações de poder que você não tem. Essa diversidade, a relação de poder entre você e um cliente, a relação de poder entre você e o seu chefe, a relação de poder entre você e um estagiário, de você e um par, de você em alguém que não é teu chefe, mas é alguém que você admira e que você gostaria de desenvolver. Essa pluralidade é fantástica para você. Complexidade, né? Para você começar a formar quem eu quero ser como profissional. E aí não é tecnicamente, é o ser humano, o que eu quero ser, o que eu quero trazer. E aí traz o teu propósito, não só na tua atuação técnica, né, do ser o dentista, ser o advogado, defender uma causa, mas eu sou o cara que ensina, o que pega pela mão, o que inspira, o que faço direito e sou o exemplo, o que lidero. Não preciso ser... A história do líder é muito forte. Gente, tem gente que não quer ser líder e que não precisa... Se a gente só tiver líder, pelo amor de Deus, quem que vai... Exato. Né? Então, assim, você ter essa diversidade, essa complexidade é fantástico. Então, por mais que você talvez não tenha... a oportunidade ou o espaço, a vontade de uma grande corporação, tente estar em ambientes complexos onde você esteja exposto a todas essas experiências de perfis diferentes dentro daquele ecossistema. Concordo plenamente. E penso nos jovens aprendizes Fantástico. também. Então, a gente vai fazer um episódio só sobre jovens aprendizes, mas se eu tiver a sorte, né? Se eu tiver a sorte de que esse podcast chegue a pais ou alunos de idade para entrar em programas de jovem aprendiz, a gente vai ficar muito contente, porque aí é uma chance de fazer isso antes mesmo de entrar na graduação, né? Que eu sou super a favor, assim, acho que para qualquer classe social isso pode ser legal, mas sobretudo para quem não vai conseguir
sozinho, sem estar trabalhando, pagar ou entrar numa universidade, ou mesmo que entre, né, na universidade pública, precisa sustentar a casa, enfim, né? Então, é isso. Infelizmente, o nosso tempo já acabou para esse episódio. Passa rápido, né? Passa muito rápido uma e é uma delícia. delícia, é uma delícia. É um assunto... É um assunto... Acho que eu queria deixar uma mensagem para por quem favor. para quem tá olhando, né? Olha lá para aquilo. Então, eu acho que assim, a ideia é falar para aqueles que estão escolhendo a sua profissão, né? Uhum. Então, eu acho assim, uma das coisas mais importantes é um momento importante, sim. É um momento de pensar, é um momento de raciocinar, de ir lá dentro e entender o que você gosta, o que você quer, o teu propósito. Porém, não é escrito na pedra. A vida é linda e cheia de etapas de evolução. Então, assim, o que você quer naquele momento não necessariamente precisa ser o que você vai querer pro resto da vida. E você tem como criar isso e transformar. É isso e aí. é uma jornada que é uma delícia. A gente vai se descobrindo e etapas vão surgindo. Vai dar tudo certo, gente. E é muito legal. Vai dar tudo isso é muito certo. legal. É isso aí. Rita, Obrigada. prazer ter você aqui. Você ainda vai voltar, você sabe. Vamos. Enfim, você tem falar pouco, a gente fala pouco, a gente quase pouco, não tem assunto. E a gente também quase não tem história, né? Exato. Enfim. Gente, muito obrigada, por acompanharem a gente aqui hoje. Foi uma delícia. E a gente se vê na próxima. Isso aí.